uma situação preocupante, mas ela é uma situação que tem os seus atenuantes. Então vamos lá do começo, para as pessoas entenderem. Muita gente confunde, né, Vivi, para a gente deixar claro para a nossa comunidade aqui. As pessoas leem eleição europeia, muita gente acha que são as eleições nacionais. Então as pessoas acham que teve eleição para presidente em vários países da Europa e esse é o resultado. Não, gente, isso aqui é o resultado para o Parlamento Europeu, não é a eleição na Alemanha, a eleição na França. Isso aqui é o resultado para a composição do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é uma figura que nós não temos na América Latina, como se nós tivéssemos o Parlasul, que nós temos, mas a gente não tem eleições diretas. Então, como se o Paraguai, Uruguai, Brasil, todo mundo fosse às urnas para votar para a composição dos parlamentares da América Latina. Na Europa existe o Parlamento Europeu. Como o Edu bem pontuou, ele não é um parlamento que tem ascendência sobre os estados nacionais, não é um parlamento que tem tanto poder assim, mas de todo modo ele é um parlamento que tem sim poder. A gente fala muito aqui no ICL sobre, por exemplo, a regulação das redes sociais. Isso foi uma decisão do Parlamento Europeu na Europa, por exemplo. Né? A Europa tem uma regulação de redes sociais que foi decidida pelo Parlamento Europeu. Então vamos lá, algumas coisas. Preocupa sim o avanço da extrema-direita, principalmente na Alemanha e na França, porque são partidos. Na Alemanha, ele é um partido que a gente pode claramente falar que tem ventos neonazistas, ele inclusive é investigado na Alemanha por isso, né, pela ligação com grupos neonazistas. A Alemanha está agora num processo judicial muito grande para tentar condenar lá pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, que são neonazistas de fato, como aconteceu no Brasil, lá teve uma tentativa de golpe de Estado também, só que essa quadrilha foi desbaratada antes deles tentarem qualquer ação mais dura. Eles estão no tribunal agora, estão presos, né, estão sendo julgados, e há a ligação desses grupos de fato neonazistas, inclusive grupos armados de terrorismo doméstico, com esse partido da extrema-direita da Alemanha. Esse partido, essa figura que vocês estão vendo aí, foi a figura que foi recepcionada pelo Bolsonaro aqui no Brasil, lembram? A neta do ministro das finanças do Hitler é essa figura aí. Essa figura é uma figura importante nesse partido, e esse partido conseguiu atingir uma marca aí de 13, 14 cadeiras no Parlamento Europeu, que é histórico para eles. Na França também acontece uma coisa muito semelhante. O partido da Marine Le Pen, que está na tela aí, essa cidadã, o partido foi fundado pelo pai dela, né? Se não me engano é Joseph, pai dela, né? Joseph Le Pen. Ele vem beliscando aí há muitos anos, há décadas, tentando crescer, nunca conseguiu crescer muito na França e agora, de fato, conseguiu crescer nas eleições para o Parlamento Europeu. O que é que isso indica? Bom, indica muitas coisas. De fato, isso está crescendo, isso vai de encontro, né, também, quer dizer, vai ao encontro que estão crescendo na Europa agora, anti-imigração, xenofobia, a Europa andando economicamente de lado aí desde a crise de 2007, a crise do subprime, né? Nessa época eu morava na Itália, morei lá em 2007, 2008, 2009, voltei para o Brasil só em 2011, fui para lá em 2008. Já crescia essa questão da Europa não conseguir avançar, vem estagnada economicamente há muito tempo, veio a pandemia, continua estagnada. Vários países decrescendo, na verdade, aumentando as suas dívidas públicas. Na classe média europeia tem, desde a época que eu morava lá, um sentimento que é diferente do que acontece no Brasil, mas é um sentimento de insatisfação dos jovens também, porque o jovem europeu, ele olha para frente, ele vê que a vida dele vai ser aquilo lá mesmo, ele vai se formar numa universidade, ter um empreguinho ali, ganhar um saláriozinho, conseguir comprar um carro, talvez financiar uma casa, ter 1 ou 2 filhos, a vida dele acabou. Mobilidade social da Europa, gente, acabou, faz décadas. Você não tem mais aquela bobajada do sonho, do American Dream, que muita gente tem no Brasil, que é uma moda no Brasil. Os jovens europeus não têm mais esse sonho. Um jovem europeu hoje, ele sabe que ele não vai morrer de fome, mas ele não vai para lugar nenhum. Então também é desesperador. E todos esses sentimentos, né, eles vão se reunindo em torno da extrema-direita. Por outro lado, a gente tem que analisar também que é o seguinte: muitas vezes há um voto de protesto nas eleições europeias. Então, a população local dos países, ela sinaliza um voto na direita ou na extrema-direita no parlamento para chamar a atenção dos governos locais. Do tipo assim, olha, é o meu voto tiririca, é esse voto nesse parlamento aí, que não tem muito poder decisório, então se liga aí, hein, rapaziada, se liga porque eu posso votar nesses malucos. E aí o Macron tomou a decisão fundamental. Ele dissolveu o parlamento e convocou eleições. As eleições já acontecem agora, no final de junho, né? Já é muito rápido, vai ser, se não me engano, dia 1º de julho. Como é que funciona, Demore? Como é que era previsto? Se ele não fizesse isso, quando seria? Você sabe, não? Ele poderia continuar com o governo dele, né, até o final do mandato, só que a grande questão dele é o seguinte: ele fez um all-in, Edu. Ele jogou na mesa e falou:
Então vamos ver se é isso que vocês querem mesmo. Mas estava no meio de mandato, assim, mais ou menos? 2027. Isso, ele pode, é um poder, isso é um poder que ele tem, né? Muita gente não conhece, fala, fez um golpe, nada disso. É um poder que o presidente tem de dissolver. A Alemanha tem um semipresidencialismo, né? Então é um presidencialismo que depende muito da composição do parlamento. Então o Macron pensou, olha, talvez a vida fique mais difícil para mim aqui, então eu vou para votação. Vamos abrir aqui, vamos ver se domesticamente, se o público interno quer isso mesmo, se o voto vai para a extrema-direita mesmo. O que é um movimento muito arriscado, Edu. Muitos analistas hoje estão chamando da principal eleição na França em décadas, talvez a principal eleição na França desde o pós-guerra. O Macron pode sepultar por hora a ideia de que os franceses querem a extrema-direita, talvez na hora H os franceses falem, não, tudo bem, lá no Parlamento Europeu a gente deixa uns malucos ficar gritando lá, mas aqui não, aqui a gente não quer essa decisão. Ou pode acontecer o contrário, pode fortalecer de fato a extrema-direita na França, e a França é um país meio que é o farol, os dois faróis, né, da União Europeia são a Alemanha e a França, muito mais que a Itália, hoje que já é um país em franca decadência. Então, a Alemanha e a França, eles são um balanço disso. Então, a gente vai ter aí um momento super tenso na Europa, incerto o que vai acontecer. Em alguns países nós temos, como o Edu falou na abertura aqui, em Portugal a gente teve um avanço dos socialistas. No norte da Europa, a Suécia, a eleição local, a extrema-direita avançou. A gente deu até a notícia aqui. Agora, nas eleições europeias, avançaram os verdes, que são muito importantes na Europa, e os partidos de esquerda, as social-democratas, né, esses partidos avançaram no norte da Europa. Então, é um momento de muita indecisão. A gente vai ver a eleição da França agora, vai ser um grande termômetro para a gente entender realmente o que as populações locais estão pensando.